pessoal? Bem? Paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Só para relembrar vocês, o nosso primeiro cronograma, né, tinha colocado à disposição das aulas, quantidades, e havia sido programado para o dia 2 de setembro e para o dia 30 de setembro, prova, né? Dia 2 a gente não conseguiu, semana que vem teremos. Prova presencial. Vai cair a introdução, né, do NT, os evangelhos e Atos, tá bom? Aonde? Escatológicas / escatologia. Já vou explicar já o porquê. Daí é 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aqui embaixo, acho que por causa do púlpito aqui, para quem não estiver conseguindo ver, o último bloco aqui são pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Como estava voltando aqui falando das provas, como estava programado 2 provas presenciais, não deu certo, a segunda será virtual, né? Então vocês vão responder o questionário, vai estar na plataforma dia 14/10, e daí vai cair as cartas paulinas, né? As cartas gerais, o Tiago, que vamos ver semana que vem, na outra semana, e Apocalipse. Isso, eu ia falar. Prova com consulta, tanto a presencial quanto a virtual, tá? A virtual é que, como os questionários do Antigo Testamento. Tem as alternativas, que pergunta com enunciado, e as alternativas você responde a alternativa, ok? Tudo bem? Bem. Podemos prosseguir? Não entendi. Cartas gerais. Que nós vamos ver semana que vem. E depois Apocalipse. E Atos dos Apóstolos. Olá, pessoal. Eu vou repetir de novo para todo mundo, tá? A primeira prova, que vai ser semana que vem, né? Que era para ter sido dia 2 de setembro. Prova presencial com consulta, né? Ao material, à Bíblia. Vai cair a introdução, né? Aquela primeira abordagem que nós fizemos sobre o Novo Testamento. É para ter. Eu passei material já. Eles cobram depois a Ana e a Paulinha. Eu cobro também. Tá. Não só da minha, do professor Macedo também, que eu sei que ele já passou material também. Tá? E é o mesmo material, o apostila, né? É mais fácil, está impresso, vocês consultarem, mas é o mesmo material que está na plataforma, tá? Que é o mesmo dos slides, sem o acabamento do slide, né? Mas o texto em si é o mesmo.
Então, dia 30 de setembro, prova presencial, vai cair a introdução, que é aquela primeira aula que a gente falou, né? O que é o Novo Testamento, seu período de confecção, por que estudar, por que conhecê-lo, né? Os evangelhos, nós falamos os 4 evangelhos. Lembro que há uma divisão entre eles, evangelhos sinóticos e o evangelho de Tadeu, Paulo, Pedro, Atadolfo, Jéssica Valadão, Luiz Erundina. Os evangelhos sinóticos são quais? Mateus, Marcos, e qual que é o outro que não é sinótico? João, evangelho de João. Eu ia falar Genival Lacerda, esqueci o nome. Oi? Não, prova oral não. Prova oral da bagunça. Prova oral da bagunça. A pessoa fica constrangida, senão todo mundo quer falar ao mesmo tempo, fala, não vai dar certo. Tá? Introdução aos evangelhos, né? E Atos dos Apóstolos, que nós finalizamos na aula passada, foram em 2 aulas, né? E no dia 14, se Deus quiser, finalizando a nossa matéria, nós teremos a prova virtual, daí vai estar depois da aula, que vai estar liberada na plataforma, para vocês fazerem, né? Vai ter uma semana de carência, de prazo para executar. Vai estar as cartas paulinas, que vamos ver hoje, as cartas gerais, que será provavelmente dia 7 de outubro, né? E Apocalipse, que será dia 14 do 10. Tá bom? Todo mundo entendeu? Não, sim. Vamos lá. Então, tema de hoje, as cartas paulinas, tá ok? São as cartas escritas por quem? Por Paulo, né? Porque dentro do estudo recebe esse nome de paulinas, né? Até vocês falaram brincando aí, mas é algo bem interessante. A partir, como a gente falou na aula retrasada e na passada, né, sobre as cartas paulinas, a partir do momento que o Saulo, né, converte-se e adora, depois de passados cerca de 11 anos, tem aquele movimento missionário que inicia-se na igreja de Antioquia, né, que está no capítulo 11 e no capítulo 13 de Atos. Agora o Saulo, ele aparece com o seu nome latino, o seu nome dentro do mundo gentil, dentro do mundo gentílico, tá ok? Lembra que Saulo chegou até nós uma versão, uma transliteração do nome hebraico Shaul, que é o Saul, que era homenagem ao rei Saul, pois Saulo era da tribo a sua família descendia da tribo de Benjamim, né? Depois sua conversão, seu tratamento, né, o período de 11 anos, ele conhecendo o Senhor, depois Barnabé chama ele para ajudar na igreja de Antioquia, está em Atos capítulo 11. Depois o Barnabé e o Saulo vão levar uma coleta para os santos em Jerusalém, no período de fome, né? Vão levar dinheiro e alimento para Jerusalém. E depois são separados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho pelo mundo conhecido da época, cumprindo o mandamento de Jesus de Atos 1:8. Vocês vão ficar em Jerusalém, vão ser cheios do Espírito Santo, vai vir do alto poder para vocês vão ser minhas testemunhas em Vila Santana, Guapiara, Panamá, Jerusalém, Samaria, primeiro, Jerusalém, Judéia, isso. Então, ele inicia esse processo de cumprir o mandamento de Jesus, né, indo testemunhar, pregar o Evangelho. E agora o Saulo não tem mais sentido de adotar o nome latino, né? O nome comum dentro da cultura. Então, não tem nada de... É bom você perguntar, não tem nada de espiritual. A turma quer espiritualizar uma coisa que não tem. O do Abraão é um chamado divino, né, uma mudança divina. Assim como Jacó, os personagens do Antigo Testamento, em especial o livro de Gênesis, né, a mudança que Deus faz, simbolizando, conforme a cultura daqueles dias, mudando o caráter ou a um ponto específico da vida, né? O nome simbolizando, atrelado essa mudança, né? Para o Paulo não, mas uma questão lógica, uma questão funcional. Por quê? Ele é apresentado para nós com esse nome através de Lucas, que o conhece no contexto gentílico. Lucas era um grego. Paulo conhece Lucas na passagem pela província da Acaia, que seria para nós hoje em dia o sul da Grécia, né? Atos 17, quando ele aparece. Então já aparece com um nome gentílico, faria mais sentido, né? Usando uma língua grega,
até mesmo latim, até às vezes, possivelmente, apesar de Atos não estar relatando. E ele aparece com um nome que seria mais fácil, mais comum, mais conhecido para o mundo latino, né? Paulo, em latim, significa pequeno, né? Então, teria que explicar por que seu nome é Saulo, né? Porque, na verdade, Saul é homenagem ao rei Saul, que foi rei lá em Israel, piriri, pororó. Não, é Paulo, fica mais fácil, né? Assim como Silas, que é uma abreviatura, o diminutivo de Silvano, que é um nome latino também, né? Foi o parceiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Tá bom? É algo mais funcional do que algo espiritual, né? Até a turma fala que Paulo caiu do cavalo, sendo que Atos não fala se ele estava montado ou se estava a pé, fala que ele caiu no chão. Daí fala que Deus mudou o nome. Deus não mudou o nome, está lá, só mudou o texto lá. Então a turma não lê e gosta de causar, colocar o negócio espiritual onde não tem e onde é espiritual não tira. E dá um comichão, assim, vontade de pegar a Bíblia. Vai ler, miserável. Tá? Então não tem. Aparece a mudança em Atos capítulo 11, aparece como Saulo, a partir das viagens missionárias já é como Paulo. Tá, ok? Pois ele se adentra, ele com Barnabé em primeiro lugar, para o mundo gentílico, para o mundo gentil. Eu já falei na aula passada para vocês, na primeira viagem faz sentido Barnabé estar junto com ele, né? A partir da segunda, fazia mais, depois daquele problema que teve por causa do sobrinho João Marcos, faz mais sentido o Silvano, né? O Silas, que também possuía cidadania romana, assim como Paulo. Então recebe o nome de cartas paulinas em homenagem ao autor, né? Paulo. As 13 cartas, a maior parte são atribuídas a ele, tá, ok? Muito bem. Dentro do contexto acadêmico, né? Você pegar o texto bíblico e ficar escarafunchando, entendendo, comparando com a história, comparando com textos extrabíblicos, tem alguns autores que até torcem nisso e falam, algumas cartas talvez não tenha sido o próprio Paulo que tenha escrito, como a própria carta aos Efésios e Colossenses, pois elas são muito similares. E havia o costume, as cartas naquele dia, não havia dentro da comunidade cristã, lembra que eles estavam um povo pobre, partindo principalmente do contexto dos judeus, lá em Jerusalém, na Judéia, e depois nas outras cidades onde eles estavam, que se convertiam, e depois os povos gentios que se convertiam, dificilmente eram as pessoas mais nobres, mais ricas, né? Até alcança dentro do mundo greco-romano, depois dentro da casa de César, né? A corte, mas a maior parte sempre foram as pessoas mais pobres, que a mensagem do Evangelho alcança. Então, o que circulava para eles não eram livros, né? Mas sim as cartas, um texto mais curto, que é o que nós temos aqui. E como às vezes a carta eram umas cartas que circulavam em várias igrejas, em várias comunidades, tá, ok? Então, alguém copiava aquele texto que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que algum outro apóstolo ou um mestre, pastor havia escrito, e circulava entre eles, tá, ok? Então, às vezes vinha sem o cabeçalho, sem o autor, sem para quem era o remetente daquela carta e para quem era o destinatário, porque importava era o conteúdo. Tá? Então, dentro do mundo acadêmico, se for estudar mais escarafunchar, tem alguns autores que falam, esse aqui, não sei, tenho certeza se é Paulo, não sei que tem, não sei que lá. Mas, por causa desses fatos, mas comparando o texto em si, todas elas fazem sentido. Todas têm a mesma linha de visão, a mesma pegada, o mesmo caminho, não se distorce. Não dá para comparar um texto, por exemplo, pegar um texto do que nós chamamos de textos apócrifos, né, ou deuterocanônicos do Antigo Testamento, por exemplo, a carta de Tobias, o livro de Tobias, o livro de Macabeus, quando comparado com os outros livros do Antigo Testamento, você fala, puxa, isso aqui, eu não sou nenhum expert em linguística, em arqueologia, no conhecimento bíblico, mas parece que é diferente um do outro, né? Quando você pega um filme meia boca, feito só para fazer, e um filme que é bom, aquele que vende milhões de bilheterias, você fala, tem coisa diferente entre os dois, né? Tem um cuidado maior. Então, as 13 cartas são atribuídas ao Paulo, essa autoria, né? Apesar dentro do mundo acadêmico ter uma certa discordância, tá? Mas para nós, nos contextos de conhecimento bíblico e da estrutura do conteúdo da mensagem que passa, indiferente. Se fosse Pedro que tivesse escrito, se tivesse sido Barnabé, Mateus, tá bom? Então, essas 13 cartas são atribuídas ao Paulo, né? Iniciando em Romanos, finalizando em Filipenses, ou seja, dentro dos 27 livros do Novo Testamento, ele tem quase a metade, ocupa-se, né, de textos do Paulo. Sim? Ah, que bom, sei que metade de 27 estava perto, né? Então tá bom. Muito bem. Dessas 13 cartas, para a gente facilitar o nosso estudo para fins didáticos, a gente pode fazer a divisão por vários grupos temáticos. Pode, por exemplo, dividir elas como
está no nosso material, por exemplo, é nas cartas chamadas... Moisés, bom, faça bem, Rebeca. Podemos chamar, por exemplo, dividir elas nas cartas da prisão. Ou seja, as cartas quando Paulo esteve aprisionado pela segunda vez. Não aquele aprisionamento que está relatado lá em Atos, do capítulo 21 até o 21, do capítulo 21 até o capítulo 28, mas uma prisão posterior, ao qual o Lucas não colocou no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que são chamadas as cartas da prisão, a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e a segunda carta de Timóteo. E o Filemão também. Tá? Mas para o que a gente quer visualizar hoje na nossa aula, vou colocar aqui 3 grupos principais, tá bom? A gente pode dividir também pelo período da atuação, de escrita dessas cartas, né? Sendo Gálatas provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu dentro do seu ministério, depois quando ele sai de Antioquia com Barnabé, né? Mas para fins didáticos de hoje, vamos usar esses 3 temas aqui, para dividir as 13 cartas. O primeiro deles é o tema salvação, né? Por isso as cartas podem ser chamadas de esse palavrão aqui, né? Acadêmico, que quer dizer soteriológicas, referentes ao tema soteriologia. O que é isso, Tiago? Soteriologia é o estudo da salvação. Vem da palavra grega, vou colocar em vermelho, né? Vem da palavra grega soter, mais logia. Esse soter aqui quer dizer salvador, né? Então, doutrina, são cartas que vai ter no seu grande contexto, falar sobre a salvação, de forma prática, de forma espiritual. O segundo grupo temático, né, que vamos usar na nossa aula aqui de hoje, é a segunda vinda de Jesus. Então vão ser as cartas escatológicas, né, que vão tratar sobre escatologia. Outro palavrão aqui grego, que vem do escatos, mais logia. Tá? O escatos quer dizer últimos, né? Os finais. Então, estudo sobre as coisas finais, sobre os últimos eventos, né? E a última divisão que a gente põe aqui são as cartas pastorais. Estou achando que eu comi algum texto aqui, né? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Está faltando 3. 1, 2, 3. Ah, obrigado. Muito obrigado. Confundir aqui, vamos colocar aqui embaixo, né? Eu falei, não ia pôr, mas vou colocar aqui então. As cartas da prisão. Então, Efésios, Filipenses e a carta aos Colossenses. Obrigado, Camila. Vou colocar elas dentro do pacote temático, lá ia dar confusão. Vamos aqui ficar mais fácil para a gente estudar. Então, voltando aqui, o tema da segunda vinda de Jesus, né? O retorno de Jesus vai estar em 1ª e 2ª Tessalonicenses, que vai abordar o contexto dos eventos finais, né? Como nós vamos ver quando lemos o livro do Apocalipse e como na nossa próxima matéria nesse semestre, que será escatologia, né? O estudo dos eventos finais, das últimas coisas. Depois as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, e as cartas da prisão, né? Eu tinha falado um pouquinho antes. Efésios, Filipenses e Colossenses. Ok? Já vamos chegar nela, mas dando uma prévia, né? Vamos tratar de coisas do cotidiano, do dia a dia. E Paulo animando
essas igrejas mesmo no contexto de prisão. E Efésios é uma carta muito rica, que chega a abordar muito mais além do que os temas do cotidiano. Aborda também sobre salvação, sobre doutrina, sobre várias coisas. Eu tinha falado aqui antes. Olha lá. Então, temas que vão aparecer nas cartas de Paulo, a gente fez essa divisão aqui, essas fatias grossas, mas você vai encontrar passando por cada uma dos 13 cartas, dos 13 livros, né? Temas como justificação, santificação, graça e etc. Como falei aqui, esse agrupamento pode variar um pouco com base na interpretação e abordagem de diferentes estudiosos. A gente está usando uma divisão aqui hoje, mas você pode ter aula com outra pessoa, depois outro professor, professora, que vai usar outro modo de fazer a divisão, tá? Não é algo rígido. Muito bem. Usando a carta aos Romanos como partida, bem, dúvidas? Não? Tranquilo aí, pessoal? Não? Estão meio ansiosos aí? Usando a carta de Romanos como partida, vamos aqui usar esse primeiro bloco aqui. Tá bom? O tema salvação. Vamos falar das cartas na sequência e abordar o tema. Carta de Paulo aos Romanos. A carta endereçada à comunidade, à igreja que estava instituída na cidade de Roma. Ok? A Bíblia não fala no livro de Atos sobre a fundação dessa igreja, né? Nem o próprio Paulo não fala, tá ok? Mas pela lista final que aparece no capítulo 16, havia uma grande comunidade lá presente, né? No capítulo 16, Paulo cita um nome, vários ajudadores que colaboravam naquela cidade. Inclusive o casal Priscila e Áquila, né? Que aparece em Atos 18. Paulo conhece eles lá em Corinto. Data provável da escrita, entre 57 e 58 depois de Cristo, né? Tema central, trata-se da justificação pela fé, relação entre a fé e a lei e a universalidade da salvação. Então, Paulo inicia a carta, né? Do capítulo 1 até o capítulo 8, é um texto pesado, denso, tá? Se você já leu, se você ainda vai ler, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 8 o negócio anda com o freio de mão puxado. Fala, que textão chato. Porque ele é muito cabeça, ele é muito denso. Tá? Paulo vai fazendo comparações entre o contexto da salvação no mundo da lei, no mundo do Velho Testamento, comparando com a superioridade de Cristo e a sua universalidade. Né? Enquanto a lei gerava observações, mandamentos para o homem observar, e não trazia a salvação em si, apenas apontava, fala, isso é o pecado. Agora com Cristo ele vem e traz o perdão. Então Paulo vai fazendo essa comparação, né? Fazendo o peso da lei, mesmo assim a lei é algo estabelecido por Deus, pois aponta para aquilo que é errado, fala, fuja disso, não é o que me agrada. Contudo vem Cristo e remove todas essas coisas, né? Cristo vem, principalmente Mateus, ele fala, olha, eu não vim para tirar a lei, mas vim para cumpri-la. E quando Cristo cumpre a lei, né, executa em si todos os mandamentos, a observação de todas aquelas 613 leis, como nós falamos, ele simplifica elas em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, né, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Paulo vai fazendo esse contraponto, comparando, né, falando acerca da salvação, do homem estar longe do pecado, longe da condenação, tentando isso através da lei, do Velho Testamento, do mandamento lá do Monte Sinai, e com a graça de Jesus, com o favor não merecido, né? O presente que Ele nos dá. Tudo bem até aí? Sim ou não? Ah, que bom. Depois do capítulo 9 até o capítulo 16, são questões mais práticas que ele aponta, tá? Mesmo assim, apesar de ser um texto denso, do capítulo 1 até o capítulo 8, é um texto maravilhoso. Se você leu a primeira vez e não entendeu, fala, legal, você não está sozinho nessa. A maioria de nós. Releia depois de novo. E como eu falei, você vai relendo, o próprio Deus vai esclarecendo para você, e coisas que você vai aprendendo, você vai ler essa próxima leitura que você fizer e fala, puxa,
Agora eu entendi. Porque às vezes a forma de escrita também da carta aos Romanos são parágrafos muito compridos em algumas partes, né? Então ele começa um raciocínio na primeira linha, fala, dá um monte de volta para depois concluir aquele raciocínio. Por isso se torna algo muito denso, algo muito pesado. Mas mesmo assim é maravilhoso. Como eu falei para vocês na aula de introdução do Novo Testamento, a carta aos Romanos, em especial o capítulo número 8, foi responsável por um impacto na vida de dois personagens principais dentro do cristianismo. Um deles foi Santo Agostinho, né, que viveu no norte da África, fugiu em Cartago, né, teve sua conversão, era um homem devasso. Sua mãe Mônica era uma crente de Jesus, uma pessoa fiel, santa a Deus, que orava por sua conversão. E ele, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, né? No momento, quando ele lê o texto de Romanos, em especial o capítulo 8, todo aquele trabalhar, mover do Espírito Santo, que já havia na vida dele, deu como se fosse um choque, um impacto, um coice, né? Que acordou, abriu os olhos para ele, para a situação de pecador que ele era, que é um homem miserável, condenado à morte e ao inferno, mas que a graça de Jesus, o perdão, trazia vida para ele. Então ele se converte e se torna um expoente dentro do cristianismo, tendo seus escritos sendo falados até os dias de hoje, estudado como a gente está falando hoje, né? O Santo Agostinho viveu por volta do ano 300, né, depois de Cristo, e hoje estamos no ano 2023, né? E outra pessoa é o Martinho Lutero, né? Responsável pela Reforma Protestante. Ele vivia dentro do contexto do catolicismo na Alemanha, né? Na pré-Alemanha, o que existia naqueles dias. Ele era um monge, né? Agostiniano, e quando ele lê a carta aos Romanos, em especial capítulo 8, também é impactado, né? Tudo aquilo que ele tinha apenas como algo religioso, tal, ele entende a graça de Deus, tem impacto através do Espírito Santo e passa com aquele movimento da reforma dentro da igreja, que não é o tema da nossa aula hoje, mas creio que vocês já sabem um pouquinho, certo? Sim? Não? Tá. Então, é algo muito importante a carta aos Romanos. Apesar de muito denso esses primeiros capítulos, é algo maravilhoso e muito impactante. Muito bem. Os principais pontos. A justificação pela fé, né? Como eu falei, do capítulo 1 até o capítulo 8, tem a contraposição. Ele apresenta o pecado introduzido em toda a raça humana, né? Como foi com Adão, e fala, olha, pela lei você não consegue a justificação, mas pela graça de Deus, sim. Pelo favor não merecido, pelo presente de Jesus. Que é a justificação? É o homem se tornar apto para Deus, né? O ser humano se tornar apto para Deus, ser justificado. Falar, esse é meu filho. Tá bom? Como o pecado entrou em toda a humanidade, então todos estão condenados debaixo do pecado. Agora, a justificação, né? O selo de Deus fala, esse é meu filho, eu conheço. Tá bom? As divisões principais dos 16 capítulos de Romanos. Vamos lá. A introdução, no capítulo 1, depois o início da doutrina, que vai do 1 até o 11. Exortação, um apelo para a comunidade lá em Roma, né? Capítulo 12, do 1 ao 2, fala, olha, meus filhos, eu quero que vocês não se conformem com o caminho desse mundo, mas moldem seu pensamento de acordo com a palavra de Deus, né? E a conclusão da carta. Tem ligação com outros livros? Sim, principalmente com Gálatas, Efésios e Hebreus, né? Hebreus por ele falar das questões da lei, e o Gálatas, Efésios falar da questão da justificação e da salvação. Tem todo o contexto aqui, que eu não vou ler agora aqui para vocês, tá? As principais divisões do livro estão aqui. Oi? Já está. Tá. Não, que tá não precisa copiar, não. Copia o da lousa porque tem coisas a mais, né? Mas do slide é o que está na plataforma, pessoal. Já está lá, já. Tá. Oi? Pode, é material para vocês consultarem, usar em PDF, se quiserem, tá? Fique à vontade, pessoal. Tá bom? Então, toda a estrutura do livro de Romanos está no slide, não vou me alongar aqui, vamos tratar dessas cartas, tá bom? A primeira e segunda carta aos Coríntios, tá? Essa sim, nós temos dentro do livro de Atos, seu período de fundação. Atos capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo, né?
fazendo já a dobradinha para a terceira viagem missionária, ele com aquele grupo que vem lá do norte da região da Macedônia, acima da Grécia, atual Grécia, eles estão passando e descendo até o final da Grécia, para depois voltar para a região onde era a Ásia, né? Que hoje em dia é a Turquia. Enquanto Paulo está aguardando parte da sua comitiva lá, Timóteo, ou Lucas mesmo, depois virem até ele em Corinto, ele faz o mesmo processo que ele faz desde lá quando ele está com Barnabé. Vai numa sinagoga pregar, se tem aceitação dos judeus, ele continua pregando, explicando a salvação através de Jesus e não através da lei, mostrando que Jesus cumpriu toda a lei e ele é o próprio Deus. E assim vai. Tem a rejeição, ele passa a pregar para os gentios daquela cidade. E em Corinto não foi diferente. Nesse processo de pregação, né, de iniciar a mensagem, ele conhece um casal chamado Priscila e Áquila, né? Então nós vemos nesse contexto sempre aparecendo nessa ordem, primeiro a mulher e depois o marido, tá? Talvez ela tivesse alguma importância dentro daquele contexto que despontava ela mais, diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E esse casal, eles trabalhavam com a fabricação de tendas, assim como Paulo também, pegava o couro do animal e fabricava tendas. Paulo tirava o seu sustento através disso. Tá? Ele mesmo fala para a igreja de Corinto que ele não queria, se quisesse, poderia cobrar algo deles, devido a ter ensinado, conduzir eles no caminho da salvação e estar cuidando da vida deles. Mas ele fala, eu não quero imputar para vocês uma carga sobre vocês e depois ser acusado disso. Por isso eu com minhas próprias mãos tenho o meu sustento. No caso ele obtia fazendo tendas e vendendo, né? Pegava o couro do animal, costurava. E ele conhece esse casal de judeus, se converteram a Jesus, estavam lá em Corinto e ajudam ele no início desse ministério na cidade de Corinto. Começa a pregação, funda-se uma comunidade que segue a Jesus naquele local, nasce uma igreja e nesse mesmo contexto aparece um camarada chamado Apolo, um judeu que morava na cidade de Alexandria, no Egito, e como havia comunidade judaica naquele lugar, vai passando, andando para um lado para o outro, né, em busca de emprego, busca de facilidade da vida, e chega a Corinto. E ele é um camarada que pregava, né, apontando, assim como João Batista, apontando para a vinda do reino dos céus, para o reino, a volta breve de Deus vindo para julgar a terra. Mas ele não conhecia a mensagem do Evangelho completa, da vinda de Jesus. Então, Paulo, ajudado por Priscila e Áquila, explicam melhor a Apolo, né? Ele entende a mensagem de Jesus, praticamente se converte e, a partir disso, passa a pregar também na comunidade de Corinto. Ok? E isso tem um impacto muito forte. O Lucas, no livro de Atos, diz que ele era um grande orador, né? Era um cara que se expressava muito bem, diferente do professor de vocês aqui. Era um cara que falava muito bem, aquele que você vê na internet, ó, como ele prega bem, não sei o que tem, não sei o que lá, papapá, quantos milhões de views, né? Mas 1 milhão de views não resolve muita coisa. Mas, enfim, vamos para lá para o que importa. E agora, além de falar muito bem, agora ele tem a mensagem verdadeira, algo que impacta e traz transformação eterna na vida das pessoas, né? Traz salvação. E nesse contexto, a igreja floresce. E Paulo, bacana, tem alguém cuidando aqui, tem uma comunidade já, vou continuar minha caminhada. Ele não foi chamado para ser um pastor local, mas sim para ser um apóstolo e pregar e fundar as comunidades, levar o evangelho até os confins da terra. Ele desce pela região da Caia, depois vai embora, atravessa o estreito de Bósforo, cai onde hoje em dia é a Turquia, né, e chega lá na Ásia, em Éfeso. Quando ele está em Éfeso, ele manda uma carta para a igreja de Corinto, chega a mensagem para ele lá como estava a igreja. Ele manda a mensagem que é a primeira carta aos Coríntios, né? A data provável de escrita, tá ruim o freio. Entre o ano 54 e 55 depois de Cristo, quando Paulo passou aqueles 2 anos na cidade de Éfeso, pregando naquele local chamado Escola de Tirano, né? Não é que formava tiranos, é que o nome do cara era Tirano, depois virou sinônimo de um ditador, de um camarada ruim. Então, quando ele ficou esses 2 anos em Éfeso, ele mandou a primeira carta para a igreja de Corinto. Tá? Vai falar muito sobre a salvação e vai falar muito sobre coisas práticas do cotidiano para aquela igreja, que a gente pode absorver para nós, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, a gente olhar com o olhar
dos tempos atuais, né? Já vamos chegar em um ponto crucial que vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Então ele recebe a mensagem daquela igreja e fala: olha, eu tenho ouvido que vocês estão cheios do Espírito Santo, manifesta-se em vocês todos os dons que o Espírito pode compartilhar aqui com a igreja, com o ser humano, para fortalecer a igreja, para edificar, né? Discernimento de espírito, palavra de sabedoria, profecia, variedade de línguas, interpretação, dons de curas, milagres, mas vocês têm um bocado de problema aí, que está feia a coisa, né? Eu dei as costas e vocês complicaram, o bagulho ficou louco. Primeira coisa, tem entre vocês que há uma divisão, há uma contenda entre vocês. Alguns de vocês falam, eu sou de Paulo. Outros falam, eu sou de Pedro. Outros falam, eu sou de Apolo. A gente acabou de falar, outros falam, eu sou de Cristo. Tem pelo menos 4 grupinhos entre vocês. E cada um tomou para si um líder, tomou para si um pastor e fala, não, o meu grupo é melhor que o seu, o meu grupo é melhor que o seu. Não, o meu grupo é melhor que o seu. E Paulo fala, essa contenda não vem de Deus. Por acaso Cristo, seu corpo, está dividido? E começa a dar tapa na cara do povo, de modo literal, né? De modo metafórico. Fala, vocês estão pensando o quê? A mensagem que eu trouxe para vocês, vocês se arrependeram da prática de vida que vocês tinham no mundo gentil, né? Já vamos chegar a alguns principais desses estilos de vida, essas práticas. Se arrependeram do pecado, tornaram-se a Cristo, agora vocês estão causando divisão entre vocês mesmos, que era algo comum dentro do contexto greco-romano daqueles dias, principalmente na Grécia, né? Eles tinham briga para tudo que era coisa, havia divisão, entre cidades, entre filosofias, né? Havia até treta mesmo entre grupos filosóficos, não, eu sou dos estoicos, eu sou dos epicureus, isso saía até na mão às vezes, eu sou dos pitagóricos, e dentro da igreja trouxe esse mesmo espírito mundano. E um falava, não, os que seguem a Paulo são melhor. Não, os que seguem Pedro é melhor, estava perto de Jesus. Os que seguem Apolo são melhor. E tinha um grupo que era o superior, falava, não, nosso pastor é Cristo. Nós não precisamos de Paulo, não precisamos de Pedro, de Apolo, nem Priscila, de Áquila, Flávio, Joana, Maria. Não, a gente fala direto com Deus aqui, é o nosso pastor. É o grupo hoje em dia desigrejado, algumas igrejas que se separam assim, né, que usam... Tá? E fala assim, não, nós somos melhor, só nós somos, né? Então havia uma contenda que realmente não vinha e nem vem da parte de Deus, né? Todos somos um corpo, independente de placa ou denominação. E Paulo começa a tratar isso, um dos principais pontos. Outro ponto é que o pecado da área sexual havia entrado dentro da igreja, havia um camarada que estava tendo relações sexuais com a madrasta e todo mundo achando isso normal. Fala, não, ninguém corrigiu, ninguém separou ele, ninguém fez nada. E Paulo fala, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão vendo o pecado, o problema, ninguém tomou atitude. Então ele mandou essa carta já esculachando o povo, falou, vocês se emendem, né? Então esse é no contexto. Outro ponto que ele vai tratar é a questão daí que eu vou falar para vocês, algo que separa de algo do contexto histórico e local para o contexto geral. Por exemplo, a partir do capítulo 11 da primeira carta, falar acerca da atividade das mulheres dentro da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, bem no sul do que hoje em dia é Grécia, existe até hoje em dia, né? Não do mesmo jeito como era naqueles tempos, mas existe a cidade de Corinto. Uma cidade portuária. Tá? Lá havia um templo para a deusa Afrodite, dentro da mitologia grega era a deusa do amor, o amor sexual. E dentro desse templo havia as prostitutas cultuais, assim como havia no mundo de Canaã, que entrou no povo de Israel, o povo de Israel permitiu, havia prostituição cultual. Tá, ok? Faziam sexo como oferta para a deusa Afrodite. E dessas mulheres estavam se convertendo a Jesus e participando da igreja. Tá? Tinha um estilo de cabelo, tinha um estilo delas se comportarem dentro do templo de Afrodite e agora vinham para a igreja. E Paulo fala, tem um problema nesse contexto, né? Por isso que Paulo fala, olha, ou se a mulher veio para esse contexto, está dentro da igreja, que use o véu cobrindo o seu cabelo, a sua glória. Ou se não, que raspe a cabeça e o cabelo zerado, porque para diferenciar, não ter esse apontamento entre, entrou na igreja falando, essa aqui é uma crente de Jesus ou uma prostituta de Afrodite? Uma sacerdotisa de Afrodite. Era isso.
Não tem que espiritualizar o negócio, era algo prático. Né? Hoje em dia você vem aqui, você está com véu aqui para aprender? Sim ou não? Não. Você acha que vai ficar mais santa se pôr o véu aqui para dar aula para vocês? Não, né? Então era algo prático, histórico e local. Tá? Algo, para vocês entenderem, dentro da comunidade judaica, era algo, o uso do véu, não está como mandamento do Velho Testamento, mas algo que foi evoluindo dentro das práticas da comunidade judaica. Estou fazendo só um comparativo com Corinto, né, para vocês entenderem como que a questão é histórica e local e não universal. Hoje em dia, as mulheres judias que seguem o judaísmo de forma ortodoxa, as solteiras, cabelo natural, tal. Boa parte das mais antigas são casadas. Depois que elas se casam, elas não andam com seu cabelo natural na rua, elas usam peruca. Você vê isso? Peruca. Você fala, a mulher tem cabelo, não tem problema de calvície, não tem alopécia, não tem nada, gosta do cabelo dela, mas usa peruca, como para proteger a sua honra. Nem todas, né? Mas algumas ortodoxas, principalmente as de 40, 50 anos de idade. Então é algo comum. Então é algo cultural e histórico, não é algo espiritual. Tá? Claro até aí? Tá bom? E Paulo faz uma diferenciação, aí sim ele fala para a questão dos homens, nesse mesmo capítulo, ele fala, olha, e aos homens não convém que orem com a cabeça coberta. E aí? O judeu usa o chapéuzinho, kippá, quando vai orar diante de Deus. E aí? Como é algo cultural e histórico, não tem nada que espiritualizar uma coisa que não é espiritual, enquanto o pecado em si, quando é a questão da prostituição, a da divisão, é algo espiritual, né? Vai gerando divisão dentro do corpo de Cristo e vai levando para longe de Deus e mais para perto do diabo, do pecado, do inferno. Tá bom? E outras coisas também, no capítulo 11 também que ele fala, sobre o comportamento das mulheres dentro da igreja. Imagine só, vindo desse contexto grego, que o normal era discutir, debater, brigar, que nem falar, eu sou descendente italiano, todo mundo fala alto, fala com a mão, mas se converteu a Jesus, se maneira aí no negócio, né? Então, mas naquele contexto eles vêm, boa parte, algumas das mulheres vinham, além desse contexto histórico, né, eram prostitutas que haviam se convertido, e agora vêm para a igreja. Então, o normal é no meio do culto, falar, levanta a mão, quero perguntar, quero falar alto, quero dar parpite, e virava o mercadão do peixe. Então, Paulo faz uma outra separação, fala, olha, para as mulheres aqui em Corinto, não falem nada durante o culto. Tem alguma dúvida? Pergunte para o seu marido dentro de casa. É algo cultural, contextual. Você vê para nós, aqui no Brasil, e principalmente no mundo inteiro, né? Até os dias de hoje, há uma certa rejeição entre mulher ser uma pastora, ser uma liderança espiritual. Tem certo receio e alguns usam a desculpa de 1 Coríntios capítulo 11. Tá? Por isso, apenas por isso. Tá? Deus não está falando que é proibido a mulher ser pastora, ser líder, não. Mas algumas pessoas pegam isso aqui e distorce. Tá bom? Certo? Tudo bem até aí? Sobrevivendo? E na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai falar dos dons espirituais, né? Os dons do Espírito para a igreja, para a edificação da igreja, né? Variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de profecias. E Corinto, a cidade de Corinto, apesar de todo esse problema, toda essa bagunça, eles tinham manifestos todos esses dons entre eles. E Paulo também estabelece uma ordem, fala, olha, durante o culto façam dessa maneira, está aparecendo o mercadão do peixe. Fala, tem variedade de línguas, vai orar em voz alta, ore, no máximo 2 ou 3, mas tenha quem interprete essa variedade de línguas para trazer uma mensagem, para que toda a igreja entenda e concorde, dê o amém. Se não tem quem interprete, então pode orar em línguas, mas ore baixinho para si, para não atrapalhar o culto. Imagine só, você já deve ter visto ou participado, né? Nós, igreja pentecostal, a gente vê, né? Gosta, o fogo está pegando, o pastor está pregando e vendo o camarada falando em línguas lá, ai que lindo, marchando. Tá, mas cadê a interpretação? Ah não, só quero aparecer, falar que eu sou espiritual aqui, marchar e orar em línguas. Traz edificação? Traz nada, traz bagunça, né? Então, Paulo estabelece uma ordem. Vai falar alto em línguas? Tem quem interprete? Ah, tem. Então, traga a mensagem para a igreja. O Espírito vai edificar a igreja. Não tem quem interprete? Então, ore em línguas para si só, não causa bagunça. Então, ele estabelece a ordem no culto, né? As principais divisões, né? Falamos as questões lá da igreja de Corinto, né? A divisão e o pecado
da camarada que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta, né? Depois, questões pessoais para a igreja. A ligação que a primeira carta vai ter vai ser com a segunda de Coríntios e com a carta aos Gálatas. Por quê? Porque vai falar do tema da salvação, né? Paulo, dentro de todo esse caldeirão aí da igreja de Corinto, ele vai apresentar a salvação. Ele vai repetir textos que estão em Romanos e em Gálatas, falando que a graça de Deus, a graça de Jesus é superior à lei, falando que o pecado alcançou toda a humanidade através de Adão, mas com Cristo podemos ser libertos. E no capítulo 15, de 1 Coríntios, também vai falar acerca da segunda vinda de Jesus. Ele fala, olha, vocês alinhem a vida de vocês, não esperem apenas nas coisas terrenas como vocês estão fazendo, mas coloquem o coração de vocês na eternidade, pois num piscar de olhos seremos transformados. No piscar, a palavra grega que fala é átomos, né? No piscar de olhos, um tempo menor que fio de cabelo, todos seremos transformados e estaremos com Ele, tá bom? Nos céus. Segunda carta aos Coríntios. Depois que Paulo envia a primeira carta, né? A igreja ouve a mensagem, piriri, pororó, se arrepende, tem um tratamento, né? E depois ele recebe notícias daquela igreja, tá? Ele ainda estava lá em Éfeso, depois ele sai e vai descer para Jerusalém. Recebe as notícias da igreja e dá uma carta de retorno, para que ele fale, olha, vocês fizeram tal e tal coisa, mas ainda não surtiu efeito. Na questão do camarada que estava prostituindo com a mãe, fala, olha, vocês separaram ele do meio da igreja, bacana, eu não tenho acusação mais nenhuma contra vocês, o causador do problema, da minha parte, agora se se arrependeu, da minha parte está perdoado, não coloquem mais nenhuma carga sobre ele, além daquilo que já estava, se arrependeu, houve mudança, então não fica mais fomentando o negócio, fica mais tacando lenha na fogueira, resolveu o problema? Resolveu, então para com isso. Respostas às questões e preocupações levantadas na primeira carta, enfatizando o ministério apostólico. E o Paulo, na segunda carta, ele ressalta mais uma vez, ele fala, olha, diferente de Apolo, que fala bem, que prega bem, vocês falam, a minha presença é fraca diante de vocês, contudo as minhas cartas têm poder que vão no cerne do coração de vocês, vão lá no meio do âmago, no ponto central, e tocam questões que os problemas, pecados que vocês estão enfrentando, estão causando e trazendo. Vocês falam, a pregação dele é fraca, a gente prefere Apolo, mas a sua carta, a sua autoridade vai lá e dá um tapa na cara do pecador miserável para você cair a ficha. Então ele reivindica mais uma vez sua autoridade apostólica e fala, olha, por minha causa vocês conheceram a Cristo, vocês chegaram até Ele, né? Paulo reivindica, dá uma carteirada, fala, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês resolveram parte do problema? Resolveram, mas continuam com divisão. Ele vai continuar falando, na primeira parte, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, dessas questões, tratando novamente, né? Mostrando perdão para aquele ofensor lá, que havia se arrependido, né? E ele continua dizendo, daí no capítulo 5, ele vai apontar para a salvação produzindo um efeito na vida do cristão. Ele fala, olha, todavia vocês que nasceram de novo, são uma nova criatura em Jesus. Então essas práticas antigas do pecado que vocês haviam herdado dos pais de vocês, da cultura greco-romana, do estilo de vida que vocês levavam, discussão, contenda, andar atrás dos próprios deleites, prazeres sexuais, monetários, seja o que for, ficou para trás quando vocês se converteram a Cristo. E vocês são agora uma nova criatura que aguardam uma eternidade com Deus. Vocês estão apenas de passagem aqui, né? Ele continua falando da sua vida, né, da sua autoridade apostólica. E lá no capítulo 12, ele reivindica, dá uma carteirada, fala, olha, e para vocês entenderem, no capítulo 12, ele usa assim, fala, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu conheço um cara, conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até os céus. Ele coloca, a primeira vez que aparece, a primeira e única que aparece na Bíblia, o terceiro céus, né? Que é algo comum dentro do contexto judaico, né? Falar os céus que nós vemos aqui, os céus do mundo cosmológico, né? Além da nossa atmosfera, na estratosfera, e o terceiro céus, o mundo espiritual. Então fala, eu conheço um cara que foi levado até o terceiro céu e lá viu coisas que ele não pode dizer, não pode narrar. Tá?
e isso ele dá a sua carteirada. Nem fala que foi ele mesmo, ele coloca-se a si mesmo na terceira pessoa. Tá? E fala, mesmo assim, daí depois ele continua. Daí ele coloca ele a si mesmo na primeira pessoa de novo. Fala, mesmo assim, Deus enviou para mim um mensageiro de Satanás. Foi colocado em mim um espinho na carne para me esbofetear, para que eu não me envaideça, não me ensoberbeça, né? Do que Deus tem feito através de mim e tem revelado. A Bíblia não fala qual é esse espinho, tá? Há apenas conjecturas, né? Uns falam, o problema é que ele sempre tinha tristeza de carregar, por ele sempre pregar para o seu povo, para os judeus, eles não entenderem a mensagem do Evangelho, não se arrependerem. Outros falam que provavelmente uma doença que ele trazia no seu corpo, né? Em Gálatas ele fala que quando passou pela região da Galácia, ele adquiriu uma enfermidade nos olhos. Então a Bíblia não fala, é apenas conjectura, a gente apenas pensa, mas não pode dar um veredito, falar, é isso, o espinho da carne, ou é aquilo, né? Sei que sogra não era porque ele era solteiro, então não tinha esse problema. Tá bom? Então ele finaliza o capítulo, o livro, a carta aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre isso, reforçando sua autoridade apostólica, e no capítulo 13 ele fala sobre as ofertas que, agradecendo ao povo de Corinto e da Macedônia pelas ofertas que ele havia coletado, que eles haviam enviado, e estavam indo para Jerusalém para atender os crentes em Jesus, os santos em Jesus em Jerusalém, num período de fome, mais uma vez, né? Estava passando aqueles dias. Olha, não gostei não. Não gostei. Tá parecendo, sabe o que tá dando a entender? Fala, Deus perdoa, mas você vai ficar sofrendo pro resto da vida, e ficar atormentado, e vai no psicólogo e resolve, né? Não gostei não, essa explicação do cara. Várias teorias, como a gente falou, né? Sempre vai ter, abre campo pra gente explicar. Até ficar algo meio dramático, assim, é bom para pôr num filme, né? Eu me converti agora, mas todo dia eu tô orando aqui, Deus está lembrando, fala, tá vendo que aquele cara que você prendeu? Tá vendo Estevão lá, você estava lá, você viu, podia ter impedido a morte dele, você consentiu, deu risada, né? Então, Deus sádico, né? Sendo que no próprio Velho Testamento ele fala, dos seus pecados não me lembrarei mais, né? Então, eu acho, assim, para parecer, assim, né? Coisa que a gente quer, que é visualização, que é destaque. Não gostei desse, não gostei. Obrigado por ter trazido pra gente, mas não gostei desse, não. Isso é verdade. Eu vou contar aqui, né? De novo, o finado pastor Enéas Tognini, né? Enéas Tonini, teve uma reunião de pastores e uma pastora, ele era conhecido, né? Fundou a Igreja Batista Nacional, se separou do movimento batista, pois após ter uma experiência com o Espírito Santo, né? No sobrenatural, nos dons espirituais. E houve uma separação dentro da igreja da denominação batista aqui no Brasil, porque eles não acreditavam nesse mover. O cara teve experiência, a igreja dele teve experiência, enfim, separou. E é conhecido por isso e por, ao longo de sua vida, sempre estar lendo a Bíblia, né? Ter lido várias, mais de 70 vezes, 300 vezes a Bíblia, de forma integral. E uma brilhante pastora, que hoje em dia não faz mais parte do nosso corpo pastoral, ela teve a brilhante ideia, pastor, o senhor sabe o que é o espinho na carne de Paulo? Ele já sem graça, com 90 e tantos anos de idade, falou, não sei. Eu acho que ela pensou, você é velho, o senhor deve saber, devia estar lá junto, lá, brincou de bola com ele. Eu falei, não pode, meu. Não pode. Assim, tanta coisa para perguntar a uma pessoa experiente, né? Mas, enfim. Mas não tem um consenso, né? Então vão surgir várias teorias, né? Essa eu não gostei, mas vão surgir várias. E a gente é livre para especular, não pode afirmar, bater o martelo, tá bom? Então finaliza assim a segunda carta à igreja de Coríntios, né? Uma resposta de Paulo para fortalecer eles acerca daqueles primeiros temas que foram tratados na primeira carta, né? Falar, legal, se consertaram tal coisa, e cutucar de novo, falar, outra coisa vocês não consertaram, né? Tem outro problema que vocês não consertaram, precisa arrumar. A carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, né? Provável escrita entre 49 a 50 depois de Cristo, né?
tema central vai falar da justificação, ou seja, do crente saindo do pecado, recebendo o carimbo de Deus, justificado, caminho à salvação, à vida eterna com Deus. Comparando, através da fé em Cristo Jesus, contra a lei do Velho Testamento, contra o legalismo. A igreja de Gálatas foi fundada por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, né? A Galácia ficava onde hoje em dia é a Turquia, a atual Turquia, né? Fica lá no meio, perto da Capadócia. Eu já falei, Capadócia é aquele lugar que existe até os dias de hoje, que tem onde solta aqueles balões bonitos, né? Que no final do ano que vocês forem para lá, vocês tiram foto e mandam para mim. Bom? Ué, pode ir lá, não pode? Pode, não pode? Não, vai passear lá, pessoal, pode, não pode? Quem gosta de passear, gosta de balão, viajar, tem problema não, é de Deus. Então, Paulo com Barnabé fundam a igreja e vão percorrendo o caminho, depois se retornam a Jerusalém, como a gente estudou lá em Atos, primeira viagem missionária. Depois, o Paulo manda uma carta recebe mensagem da igreja e manda uma carta para eles. Fala, olha, depois que eu virei as costas, entraram no meio de vocês, judeus, falando que era necessário que vocês observassem a lei do Velho Testamento para vocês poderem ser salvos, poderem ser justificados, né? Fala, não adiantava apenas se converter a Jesus, vocês têm que observar os ritos judaicos. Fala, e vocês caíram nessa lorota, vocês deram ouvido para isso. Fala, por acaso eu preguei para vocês a Jesus Cristo crucificado ou preguei a lei mosaica? Porque a igreja da Galácia não era uma igreja de judeus que se converteram, né? Que ouviram a mensagem da sinagoga, era uma igreja de gentios, tá? A região da Galácia, uma das cidades que compunha aquela cidade de Listra, onde Paulo e Barnabé curaram um aleijado, né? E as pessoas queriam fazer um sacrifício para eles, e Paulo falou, não, imagine, a gente não é Deus, o Deus, Criador do céu, está usando a gente, né? Paulo é apedrejado e tal. Então, ele faz esse embate, fala, olha, a salvação não vem pela observação das coisas da lei, mas sim através do sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição. Vocês entenderam isso quando eu preguei para vocês, agora a gente virou as costas, vocês estão querendo observar esses ritos judaicos, essas coisas? O que aconteceu com vocês? Por acaso, a gente começou com vocês explicando coisas da carne, ou foi através do Espírito impactando vocês, que vocês se converteram? Né? Se converteram, teve uma experiência com Jesus, falando, não, agora para eu ser crente eu tenho que usar terno e gravata. Não, agora para ser um crente fiel a Jesus eu tenho que falar hebraico e usar um kippá. Sendo que nem havia kippá no Velho Testamento. Tá? Eu me converti no ano 2000. Eu comecei a ver depois um monte de maluquice no partir do ano 2000 que entrou no Brasil, que vinha lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, né? O povo no meio da igreja pentecostal usando o talite, né? Os homens usando aquele manto judaico, né? Que tem as bolinhas para fazer a oração durante o dia, usando kippá, e põe mezuzá aqui, aquele rolinho que tem uma porção da lei. Falei, mas que troço é esse? A gente não serve a Jesus, voltou para o Velho Testamento, né? E foi entrando no meio da igreja, e hoje em dia deu uma acalmada, mas era algo que floresceu bastante. A igreja de Gálatas não era diferente. Então, os que se intrometeram no meio da igreja, dos gentios lá na Galácia, falaram isso e eles caíram na lorota. E Paulo falou, que história é essa? Vocês já começaram, vocês se converteram a Jesus, entendendo o principal, agora vocês vão regredir, vão começar a circuncidar os homens para poder ter salvação? Que história é essa? Né? E Paulo explica, vai lá, faz uma comparação entre a lei e Cristo, entre a aliança de Abraão e Cristo, fala, olha, Abraão serviu como tutor até que viesse Moisés, ou seja, um condutor. Porém, ele não era a perfeição, ele era o caminho. A lei mosaica também não era a perfeição, era o caminho até que viesse Jesus, que é a perfeição. E explica para eles, e prega para eles, e dá um tapa na cara. Se emendem, povo. Tá bom? Então, Paulo defende sua autoridade e o evangelho e a justificação pela fé. Tá bom? E no capítulo 5 e capítulo 6, assim como na carta aos Coríntios, vai falar de coisas práticas, né? Coisas do dia a dia, né? É nesse contexto que vai aparecer para nós, Paulo falando entre obras da carne e obras do Espírito. Fala, olha, se vocês andarem na carne, vocês vão desagradar a Deus e vão caminhar rumo ao pecado, à destruição, a morte eterna, a separação com Deus. Mas fazendo as obras do Espírito, vocês vão andar diante de Deus e ter eternidade, rumo à eternidade, aos céus, namoradas, o lugar onde Deus habita, né? E falar, as obras da carne são, está lá em Gálatas 5:19, vamos abrir lá, pessoal.
Gálatas 5:19. Aí vamos ler do 17 até o 23, tá? Quem pode ler, por gentileza? Vale, lá no céu. Uma pedrinha na coroa. Tá ótimo, né? Melhor do que ponto comigo. Do 17 até o 23, por favor, Mariana. Isso. Pode ler o 24 até o 24 e 25 também, por favor. Obrigado. Então, Paulo explica para a igreja da Galácia isso aqui, faz um resuminho bem breve, né? Fala, olha, todo esse estilo de vida, essas coisas, briga, contenda, dissolução, perversão sexual, dissolução, invejas, divisões, assassinatos, né? Tudo que a gente vê sintetizado lá em Gênesis, do capítulo 3, lá, com Caim e Abel, até os dias de Noé. Fala todo esse estilo de vida que alcança o mundo ao redor nos dias de vocês, na Galácia, até nós, os dias de hoje, a natureza carnal, que vai contra Deus. Então, se vocês estão andando desse modo, vocês não nasceram de novo, tem algo errado, né? Porém, se vocês produzem o fruto do Espírito, vocês estão andando no Espírito e contra isso não há lei. Fala, aqueles que morreram com Cristo, entenderam a mensagem do Evangelho? Ou seja, olha, Jesus morreu por nós para nos perdoar os nossos pecados, nos levar a andar com Ele aqui na terra até chegar nos céus. Entendeu essa mensagem? Então, os seus desejos, suas paixões já estão crucificados, já estão mortos com Cristo. Porém, se está vivo lá o velho homem no coração, fala, mexeu comigo, pisando no meu calo, eu vou rodar a baiana, a sergipana, a lagoana, todo o contexto nordestino. Tem algo errado, né? Fala, porém, contra o fruto do Espírito, né, seus diferentes aspectos, uma vida que anda com produção do fruto do Espírito, paz, harmonia, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, contra isso não há lei. Tá? Então, Paulo exemplifica, né, resume para a igreja da Galácia isso. De forma bem sintética, né, de forma bem resumida. Né? Vida no Espírito versus obras na carne. Se está andando no Espírito, vai produzir o fruto do Espírito com os seus diferentes gomos. Né? Porém, se está nas obras da carne, vai caminhar rumo à destruição. A carne tende para o pecado e o pecado para a morte, e a morte será julgada por Jesus, lançada no inferno, no lago de fogo e enxofre. Tá bom? E na carta aos Gálatas, que Paulo fala aquela mensagem, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e me salvou. Se eu entendi que Ele morreu por mim, então eu devo viver para Ele, não mais para mim mesmo. Se eu não vivo mais para mim mesmo, eu não tenho inveja, não tenho contenda, rixa, porfia, né? Desejos errados na área sexual, na área social, enfim, tudo aquilo que Paulo falou aqui, certo? Por isso que essas 4 cartas falam acerca da salva, a gente dividindo assim, né, para estudar, a gente usa como cartas soteriológicas, né, cartas que falam da salvação, falando de coisas espirituais e coisas do cotidiano, né? Então é mais fácil você pegar, ler a primeira
primeiro, já vamos terminar já. Para! Você lê a carta aos Gálatas, que é mais fácil de entender, que é menos acadêmica, menos assim, cabeção, menos teológica, né? Lê-se essa passagem principalmente, do que ler Romanos, onde Paulo vai explicar a mesma coisa, só que usando palavras diferentes, né? Certo? Então terminamos a primeira parte. Segunda parte, vou resumir aqui já, vamos até 10 horas só. Eu peço perdão, tomar 5 minutos do café de vocês. A segunda vinda de Jesus. Tema segunda vinda de Jesus. São o tema escatológico, né, as coisas finais. Vão estar lá na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. Volta para cá. Carta aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Aquela viagem que estava lá Paulo com Silas, com Silvano. A Tessalônica ficava na região norte do que hoje em dia é a Grécia, onde era a Macedônia, e uma parte é Macedônia até hoje em dia. Paulo, no mesmo esquema, prega a sinagoga, os judeus aceitam, uma parte rejeita, depois prega para os gentios. Então a comunidade lá era uma comunidade mista, entre os judeus que haviam se convertido a Jesus e gentios que haviam se convertido a Jesus. Paulo foi lá, pregou, depois foi descendo, passou por Bereia, passou em Corinto, depois estava lá em Éfeso. Vou colocar as datas aqui, né, só para a gente ver melhor. Olha lá. Então Paulo, antes de chegar em Éfeso, estava lá em Corinto, pregando e recebe mensagens sobre a igreja tessalônica e manda cartas para cuidar delas, né, da igreja. E fala, olha, a igreja aqui é uma igreja pobre, mas não tem se corrompido, tem andado bem com o Senhor. Contudo, tem tido algumas questões, algumas dúvidas, né, acerca da volta de Jesus, da sua vinda, né, pois estava passando por perseguições por parte da comunidade judaica, que estavam perseguindo os cristãos ali, tanto judeus convertidos quanto gentios, tendo muitas atribulações, estavam se perguntando, mas quando que é a vinda do Senhor? Será que ele já não veio? Porque está passando tanta tribulação aqui. E Paulo vai enfatizando em cada capítulo, fala, olha, a vinda do Senhor vai ser tal e tal maneira, e vocês devem andar de tal jeito para aguardar a sua vinda, andar em conformidade com a sua vida, estando pronto, esperando a volta dele. Assim como foi a Páscoa lá em Êxodo, né? A primeira Páscoa, que o povo de Israel celebrou a Páscoa, comeu a carne do cordeiro, do cabrito lá, passou o sangue na porta, com eles com vestidos, com cintos e com as malas prontas. Vocês estavam aguardando a libertação. Então vocês andem dessa maneira, andem com sua vida espiritual preparada, porque a volta pode ser a qualquer momento, tá? Contudo, Paulo tranquiliza o coração da igreja e fala, olha, mas antes que o Senhor venha, ele não vai pegar vocês de surpresa se vocês andarem de modo correto. Mas antes que ele venha, vai acontecer tal e tal coisa, tal coisa, tal coisa, e dá os sinais para eles, né? Explica, tá bom? Fala, é necessário que venha uma grande apostasia, ou seja, muitas pessoas desviem-se da fé. É necessário que levante-se o homem da iniquidade, ou seja, um camarada que vai falar contra Deus, contra Cristo, contra a sua igreja. E as pessoas vão aplaudir, vão aceitar numa boa. Até mesmo vai tentar sentar no trono de Deus, vai ocupar o lugar de tudo aquilo que se nomeia Deus, seja o Criador, seja outras divindades de outras religiões. Tá bom? Então tudo isso é necessário que ocorra. E quando ocorrer isso, vocês não tenham medo, porque assim como havia a festa das trombetas no Antigo Testamento, vocês vão ouvir a voz do anjo, o som do trombeta e o chamado de Deus para que vocês subam. E quando isso ocorrer, vocês vão subir aos céus com ele, nos ares, e se encontrar com ele. Ou seja, andem de modo digno, que vocês vão ser pegos de surpresa. Vocês estão passando agora por essa tribulação, mas o Senhor não esqueceu de vocês, não levou uma parte da igreja e vocês ficaram sozinhos aqui não. Está explicando para eles uma era que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, só tinha carta só. Tá? Vocês não estão esquecidos aí, em Tessalônica. E explica para eles acerca disso. Bom, na segunda carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, tá? Foi no mesmo período. Depois de ter enviado essa primeira carta, a igreja se acalmou, estabeleceu, e agora ele recebe uma nova mensagem. Recebe uma nova mensagem sobre essa igreja. E agora fala para eles, fala, olha, vocês entenderam, tudo bem, acalmaram o coração, porém, tem alguns dentro de vocês que não entenderam muito bem a mensagem, estão se aproveitando.
Estão falando o seguinte, olha, como Cristo vai vir mesmo, urgente, então a gente não precisa nem trabalhar. Daí Paulo fala, olha, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Fala, que história é essa? Vocês falam que vão ficar só aqui orando, só na igreja, não precisa fazer mais nada da vida, porque Jesus está voltando. Fala, não, o negócio não é bem assim. E explica novamente para eles e fortalece a fé deles, tá bom? Acerca da vinda do Senhor e de uma vida na igreja de santidade, pronta, preparada para a volta do Senhor Jesus. As cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Tito e Filemão. Na 1ª e a 2ª carta a Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, o mesmo que estava com ele lá em Atos, capítulo 17, capítulo 18, que era filho de uma mãe judia e de um pai grego, né? Se converteu a Jesus, mas por causa da sua ascendência judaica, Paulo circuncidou ele, fez a observação de alguns rituais judaicos. A única exceção que aparece, né, sempre Paulo falando da superioridade da graça em contradição com a lei, mas para não ter problema com os judeus para circular, ele fez Timóteo circuncidar e observar algumas coisas judaicas, para não ter essa questão de poder circular livremente, tá? E agora nesse contexto, já no finalzinho da vida de Paulo, depois daquela prisão em Roma, em Atos 28, por 2 anos, ele é livre. Agora no segundo aprisionamento, o Timóteo estava na cidade de Éfeso, cuidando da igreja. E ele escreve cartas para Timóteo, fala, olha Timóteo, não deixe que as pessoas intimidem você por você ser jovem, contudo você tem experiência, você foi aprovado, a comunidade dos apóstolos, presbíteros, impuseram as mãos sobre você, e vai dando orientações pastorais para Timóteo fortalecer a sua fé e cuidar daquela igreja, tá bom? E ele dá um tom também, numa parte, tanto na 1ª quanto na 2ª, um tom escatológico, fala, olha, você está vivendo agora, porém virão dias difíceis, em que os filhos matarão os pais, haverá sequestradores, pessoas que vão blasfemar da palavra de Deus, ou seja, vai ficar pior do que já está. Porém, você mantenha-se fiel. Tanto na 1ª quanto na 2ª carta. Na 2ª carta é um pouco mais triste, porque Paulo já fala, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Ele está na prisão, já na masmorra em Roma, tá? Fazendo um comparativo extra-bíblico, né? A carta não fala, nem Atos. Porém, porque a gente sabe da história, havia uma prisão, uma masmorra lá em Roma, para alguns prisioneiros políticos. E ele pede para que Timóteo, quando for visitar ele, traga João Marcos, aquele mesmo lá que havia fugido em Atos capítulo 15, que agora é fiel, é útil. Traga uma capa para ele, traga os livros, ou seja, o Velho Testamento e as cartas para ele estudar, para ler. E fala, olha, estou sendo já, meu corpo sendo oferecido como sacrifício. Contudo, você continue a cumprir aquilo que Deus chamou você. A carta a Tito. Tito também aparece lá no livro de Atos, é um crente que se converteu a Jesus e agora estava pastoreando a igreja em Creta. Então Paulo dá orientações para ele para cuidar da igreja. E Filemão é alguém que havia se convertido debaixo do ministério de Paulo, que tinha um escravo, não é empregado, você viu bem, escravo do mundo greco-romano é diferente do escravo, da escravidão que houve aqui nas Américas. Se dá para classificar atrocidade, aqui nas Américas foi algo horrível, muito pior, milhares de vezes pior. Mas já havia escravidão desde o início do mundo, né? Então, pessoas que se vendiam por dívidas, que eram tomadas no contexto de guerra, tá? Então ele tinha um escravo, era um servo dele, chamado Onésimo, que significa útil. E esse camarada havia se convertido a Jesus também, debaixo do ministério de Paulo, e picado a mula. Falou, que ser escravo, que não quero ser de escravo, não. E se encontrou com Paulo. E Paulo falou, não, volta para ele lá. Volta para o camarada lá, para Filemão. E ele escreve uma carta acalmando o coração de Filemão. Fala, Filemão, eu estou preso em cadeias, em algemas agora, porém sua vida também estava. Através da minha pregação, do meu ministério, você foi liberto do pecado com Jesus. Então receba agora o Onésimo, não castigue ele, não trate ele como um escravo, mas sim como um irmão e como um filho. Então Paulo, de uma forma delicada, dá um tapa, fala, liberta o cara e trata ele com dignidade, como alguém, um irmão em Cristo. Você mudou seu coração, trate as pessoas como alguém que havia mudado. E acalma o coração do Filemão escrevendo essa carta. E as últimas cartas, né, as 3 epístolas da prisão, Éfeso, carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Tá? Efésios tem 6 capítulos, e é uma carta assim, escrita para a comunidade de Éfeso, uma igreja que Paulo fundou e conhecia muito bem, e vai tratar nesses capítulos de vários temas, da salvação, da uma vida santa no nosso caminhar,
E vai falar também algo poderoso, vai falar de questões espirituais no dia a dia, né? Fala, olha, você, no capítulo 2, versículo 13 e diante, vocês agora não andam mais no pecado, mas vocês nasceram de novo e devem andar de modo digno. Vocês agora, no capítulo 1 e 3, fala, vocês são o louvor, a canção de Deus. Tá? No capítulo 6, ele vai apresentar para nós, olha, vocês devem andar assim como um guerreiro, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, ou seja, fortalecendo para uma guerra que existe. Pois apesar de vocês não verem, o diabo, né, ele está nos locais celestiais, no mundo espiritual, nas regiões celestes, lançando flechas contra vocês, tentando pegar alguém. Porém, se você andar de modo fiel, fortalecido, vocês vão poder apagar os dardos inflamados do diabo e andar na sua carreira de fé rumo à eternidade. Tá bom? Na carta aos Filipenses, ele na prisão escreve uma carta para a igreja de Filipos, que é aquela igreja lá de Atos 16, onde a Lídia se converteu, depois Paulo libertou aquela moça que tinha os demônios de adivinhação, né? E escreve uma carta para eles, olha, eu estou preso aqui, e vou tendo que vocês estão tendo contenda, picuinhas entre vocês, rixas entre vocês. Contudo, sabe o que eu espero de vocês agora? Eu, prestes a morrer, espero que vocês se alegrem no Senhor. Mais uma vez ele fala, alegrem-se no Senhor. E na igreja de Filipos também teve o problema que sempre houve no ministério de Paulo, talvez uma especulação para o espinho na carne. Ele pregava, entrava grupos de judeus na igreja que ele fundava e tentava falar, olha, para vocês serem salvos em Jesus, vocês precisam observar a lei judaica. E na igreja de Filipos não foi diferente. Falou, um povo lá falou para os homens, falou, vocês têm que fazer a circuncisão. E Paulo fala, do que adianta cortar a carne? Vai deixar vocês mais santos? Vai cortar a carne do prepúcio da pele que cobre o pênis, vai deixar vocês mais santos, mais próximos de Jesus? Fala, então é melhor que vocês cortassem o pênis inteiro, então, para ficar uma vida de santidade maior. Fala, não é o cumprimento da lei, mas vocês entenderam a mensagem quando eu preguei a vocês, né? Então, não deem ouvidos a esses, olha, ele usa uma palavra pesada, fala, não deem ouvido para esses cães. São pessoas que buscam o próprio interesse, só querem saber do seu próprio ventre, tá? Então, e olhem para Jesus, para o Jesus que eu preguei para vocês, assim como ocorreu na Galácia, assim como ocorreu em outras igrejas. E a última carta é a carta aos Colossenses, tá? A carta aos Colossenses vai exemplificar aquilo que eu falei no início, né? Que alguns estudiosos darem uma torcida assim de olho e falar, pô, essa carta aqui não sei se foi Paulo mesmo que escreveu. Por quê? A carta aos Colossenses começa sem cabeçalho, né? Ela parece retira algumas partes que já estão em Éfeso, né? E cita alguns pontos. E como era comum até com a carta de Éfeso, alguns estudiosos torcem um pouco o nariz, porque era, como eu falei para vocês, as cartas circularem de igreja em igreja, em cidade em cidade. Então, trocava os cabeçalhos, o autor, o remetente, né? Mas a carta aos Colossenses, basicamente, vai repetir algumas coisas da carta aos Efésios, tá? De uma forma mais reduzida, porque são apenas 4 capítulos. E vai enfatizar também essa questão, novamente, dos judeus entrarem no meio da igreja e repetir coisas, temas judaizantes. Fala, vocês têm que observar festas, rituais, tal, coisas para serem santos. Paulo fala, vai de novo aqui... Mais uma vez, fala, vocês não precisam de tais coisas, não precisam dar as fábulas, genealogias judaicas, né? Vocês precisam se ligar na mensagem que nós pregamos sobre o Cristo vivo que nós apresentamos a vocês. Tá ok?